Alô, alô, boa tarde, salve, salve. No ar mais uma edição dos Donos da Bola, diariamente necessário, os Donos da Bola aqui na tela da Band, numa quarta-feira agitada, hein? Quarta-feira de notícias, especulações e nota oficial do clube. O Atlético acabou de emitir uma nota oficial falando sobre a questão dos salários atrasados. Aliás, nós já temos essa nota aí, ô Juverci. Pode colocar essa nota aí, por gentileza, na tela, para quem está em casa se ligar na parada. Tá, nota oficial. Não é segredo que estamos atravessando um problema com relação aos salários dos jogadores. O que está longe de ser uma crise que uma parte da imprensa está ávida a jogar dentro do nosso clube. Informamos ainda que 95% dos funcionários já receberam salários de dezembro, além do 13º. Esta situação, que nunca ocorreu nos 5 anos de nossa administração, está sendo imposta pelo bloqueio arbitrário do dinheiro resultante da venda do jogador Bernard. Desde o final de 2013, estamos apelando à presidente Dilma Rousseff e ao Partido dos Trabalhadores para que nos ajudem a resolver este impasse. Como já dissemos, não queremos nenhum privilégio, nem estádios e muito menos patrocínios. O que precisamos é que o trabalho sério e correto que vem sendo desenvolvido com cumprimento de todas as obrigações financeiras, inclusive tributos, não seja prejudicado por esta retenção. Estamos trabalhando arduamente, confiando que a bancada mineira do Partido dos Trabalhadores nos ajudará neste momento de dificuldade. Alexandre Calil, presidente do Clube Atlético Mineiro. Bom, é um direito dele pedir ajuda do Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Padeiros, do Partido dos Cabeleireiros, é um direito dele. Pedir ajuda a presidente, né? Já que um torcedor da Lusa entrou com um processo, né, contra a situação do STJD e foi informado que não tinha representatividade, né, suficiente para que o tribunal julgasse, né, a solicitação dele ou o processo dele. Agora, dizer que tem parte da imprensa querendo jogar, né, areia dentro do Atlético, no ventilador do Atlético, quando falar outra coisa no lugar da areia, eu acho muito leviana essa declaração. Perigosa. Perigosa pelo seguinte: quando os salários atrasaram no Cruzeiro, nós viemos aqui, porque isso é notícia. Isso é notícia. Quando tem dinheiro sobrando, a gente fala, não é? Isso. Cruzeiro faturou não sei quantos milhões. Faturou num ano, aí no outro ano está devendo salário, a gente vem cá e fala. Parabéns por ter faturado e, lamentavelmente, está devendo salário. Eu não trabalho feliz com meu salário atrasado, não. E aqui nunca aconteceu. Na história da Band nunca aconteceu. Então, ninguém trabalha. Você trabalhou, você tem que receber. Tá certo? Agora, querer gerar, isso é jogar pra galera, né? Ou seja, a imprensa é culpada de tudo. Joga pra cima da imprensa, que a torcida vai contra a imprensa e esculhamba a imprensa. Mas é a mesma imprensa que pede a renovação do Ronaldinho, que valoriza o Tardelli, que bomba o Bernard, valoriza o presidente, 70 milhões, valoriza com frequência o choque de gestão e o trabalho do presidente Alexandre Calil dentro do clube, que diz que se hoje o Atlético abrir a boca para vender qualquer jogador do elenco, clubes do Brasil inteiro vão querer, né? É a mesma imprensa que cobre o dia a dia do clube, que valoriza a marca do clube, né? Então, o que eu não entendo é isso, querer jogar para a imprensa toda a culpa pelo problema. A imprensa não tem nada com isso, presidente. Não tem nada com isso. A imprensa noticia. Se existe um problema, a imprensa noticia. A gente não brinca com a informação e não brinca com a opinião. Então, se existe um problema, isso é notícia, a gente vai registrar aqui e a gente vai criar, a gente vai comentar em cima do fato. Então, é isso que eu tinha para dizer. Dimara Oliveira, boa tarde. Boa tarde, corretíssimo o que você disse. Acho extremamente infeliz a parte da nota e aí a nota é do Atlético, e obviamente quem assina a nota é o presidente Alexandre Calil, por mais que esteja assinado Atlético Mineiro, é o presidente Alexandre Calil. É infeliz a parte que se relaciona à imprensa, até porque a imprensa não tem nada a ver com a própria situação financeira do Atlético. Não foi a imprensa que impôs uma situação de dívida ao Atlético,
né? Isso veio ao longo do período, a renegociação dessa dívida, a questão tributária em cima dessa dívida, que o dinheiro do BNA não entrou porque o atleta tem que pagar uma parte que deve ao fisco. Então a empresa não tem nada a ver com isso, né? E a imprensa é movida por notícia. Isso é notícia. Quando acontece em outras equipes, é noticiado da mesma forma. O que se faz aqui é informação. E a obrigação da imprensa é a da informação. Nenhum de nós, e pelo menos a gente está falando em nome da equipe que a gente representa, que é desse Grupo Bandeirantes de Comunicação, o nosso intuito sempre aqui é o de estar informado. Independentemente da equipe que seja, qual que é a configuração, qual que é a história, se está chateado ou não. E desta forma, me parece que, como você disse, ele jogou para a torcida, não é isso? Quando nós dissemos aqui ontem que havia um atraso de salário e que o presidente tinha que vir explicar, agora ele explicou os motivos. Sim. Olha, ainda está relacionado com a questão do BNA. É isso? Pô, tem uma situação que o atleta tem que resolver. E outra coisa, 70 milhões de reais é muita grana para um clube. É muita grana para um clube. Você faz muita coisa dentro de um clube com 70 milhões de reais. Então, eu entendo perfeitamente toda a dificuldade que o Atlético esteja vivendo, né, com o fato desse dinheiro estar retido ainda, né, evidentemente. Tomara que seja resolvido. Tão logo seja resolvido, para que o Atlético dê sequência, porque o que mais a gente quer, a imprensa mineira quer, é ver um ano de 2014 como um ano de 2013. Mas se o Júnior Brasil amanhã, de repente, postar nas redes sociais, no Twitter dele, ele tem 215 mil seguidores. Se ele postar no Twitter dele, começou a girar uma especulação que o Júnior Brasil está indo para o SBT. Vai lá com o Silvio Santos. Aí o Júnior Brasil coloca assim, hashtag SBT, aí vou eu. Aí a turma, pô, Brasil, você trabalha na Band. Aí você joga uma hashtag lá, SBT, aí vou eu, aí você vem com a desculpa, com a resposta. Não. A casa do Silvio Batista Teixeira, aí vou eu, um amigo meu. Não cola, né, Brasil? Não é isso. Não cola. Eu iria para trabalhar na novela Carrossel como professor. Não cola, né, Brasil? Não cola. Então é o seguinte. Esse é o Cirilo. Melhor. Um bronze. Eu acho o seguinte, num clube de futebol, Cruzeiro recentemente teve salários atrasados aí. Fez um caminhão de péssimas contratações, salários atrasados, o presidente Gilvan Vim falava um monte de coisa. Então, aí eu lembro que a gente falou aqui, presidente, Fala menos, menos, presidente. E parece que alguém no Cruzeiro falou, presidente, deixa quieto, vamos trabalhando, vamos equacionar isso. Então, o que acontece? A imprensa noticia, mas é importante que o jogador não se manifeste como alguns jogadores se manifestaram, no caso o Tardelli e o Léo Silva, porque isso abre muita possibilidade de interpretação, não é? Claro. Então, e principalmente que o clube esclareça, como esclareceu agora. Isso aí. Pode direcionar para a imprensa, não, senhor presidente? Por favor. Júnior Brasil. Um abraço a todos. Primeiro é o seguinte, essa nota é incompleta. Ela deveria ter cobrado, inclusive, dos dois jogadores. Porque não me veio um Tardelli virar e falar que ele estava cobrando do preço do hotel. O salário é salário, o salário é ó do Borogodó. Então vamos deixar claro, o Tardelli cobrou, não vamos ser ingênuos de achar que ninguém ligou pro Tardelli, não ligou para o Tardelli. Tardelli, para com isso, até porque o Léo Silva tirou o post dele. Então tinha que ter cobrado ali do Léo Silva e do Tardelli. A nota não cobrou. Entendo que o presidente Calil é o maior presidente da história do Atlético. Respeitamos, admiramos, elogiamos, enaltecemos demais o trabalho. Agora, crítica em cima de fato é uma coisa. E virar e falar, que imprensa é essa? Ele tem a mania, o presidente Calil, de generalizar. Não, vamos dar nome. Se tem imprensa sacana, se tem imprensa que não é honesta, vamos dar nome. Porque isso não é certo. Aqui, quando a gente fala, eu estou falando e citando o seu nome. Eu estou citando o nome do técnico, o nome do jogador. Eu estou dando a minha cara para falar. Então, esse tipo de situação que generaliza, para mim, não é correta, não é legal. E, pelo contrário, aqui nós tratamos o assunto com muita seriedade. Por quê? Eu virei ontem, todos nós, e falamos o seguinte, é uma situação normal ante ao problema que o Atlético passa. Pelo contrário, minimizamos a situação porque eu entendo que qualquer clube que tem uma programação, tem uma expectativa de receber um dinheiro e esse dinheiro não entra, ele vai passar por problemas. Qualquer pessoa, Qualquer pessoa, nós deixamos isso aqui mais do que claro. Então, quem que é que está ávido para isso? E o que eu também não entendo, não consigo conceber, porque nós falamos aqui, a diretoria tem crédito. Por que a diretoria fala uma coisa um dia e no dia seguinte muda? Por que o presidente Calil vai em rede nacional e fala que o salário está em dia, quando na verdade 5%, segundo a diretoria, não está? Qual o problema de trazer transparência à situação, de falar com clareza? Nenhum.
Agora, por que um dia fala uma coisa e no outro dia, depois que vem à tona o negócio foi pro ventilador, aí tem que assumir, não, realmente está atrasado? Então vamos dar nome se tem alguém que não está fazendo trabalho sério, seja em qualquer área, em qualquer segmento, porque isso não é legal. E aqui, pelo contrário, nós entendemos, nós temos um respeito pelo trabalho do Atlético e não concordo com isso, de virar e falar que alguém quer criar crise. Pelo contrário, aqui foi o apoio ao ano inteiro, ao ano belíssimo do Atlético de 2013. Então isso não entra na minha cabeça. O Cadu vai falar também dessa situação, mas antes, já que o Júnior Brasil entrou no assunto, eu queria mostrar também a resposta, já que o Brasil citou a questão do Tardelli, a resposta do Tardelli ao que ocorreu ontem. Está dizendo aqui, ó, saindo do Twitter por um tempo. Ridículo as interpretações das pessoas. E sobre o hashtag, o salário é referente ao resort onde acabei de chegar, que o custo era alto e acabar com a minha ferpelinha. Não precisa dar explicações. Mas, até breve. Cadu Doné. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu queria dar um pitaco nessa história de citar a imprensa na nota do Atlético. Sinceramente, é um grande clichê no futebol essa história de a imprensa está jogando contra o clube A ou B. Não só por parte dos clubes. A gente vê isso muito na torcida, em Twitter, nesse tipo de coisa. E, sinceramente, aí não é advogando em casa própria, falando da gente, da casa, não. Eu não vejo isso nos concorrentes, eu não vejo isso na imprensa. Vou prejudicar o clube ali falando de salário. É uma coisa que, sinceramente, não acontece. Eu até discordo de algumas análises em torno da situação dos salários do Atlético. Acho que tem gente que maximizou demais a situação, ao contrário do que a gente fez aqui. A gente minimizou. Mas isso é uma discordância de opinião e eu não acho que fizeram isso para plantar a crise no clube. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. A gente sempre vê as pessoas comentando isso, murmurinho, qualquer coisinha que você fala no jornalismo hoje em dia, até tentando plantar a crise no clube. Pode ter análise equivocada, discordância de opinião, jornalismo de baixa qualidade intelectual, o cara interpretar errado alguma coisa, falar alguma coisa errada, mas essa história de intenção de ir lá prejudicar o clube, eu não vejo, não é só aqui não, eu não vejo em lugar nenhum, sinceramente. Pode ter um ou outro, de vez em quando, algum episódio, mas desconheço e acho, sim, que se existir uma coisa tão pequena que nem merece ser citada. Se é uma coisa tão... E a gente tem que ser coerente. Falou com o Cruzeiro, por que não pode falar com o Atlético? Qual a lógica? O Atlético não pode falar e o Cruzeiro pode. Aí quando fala do Cruzeiro, legal, bacana, vocês falaram. Aí fica o torcedor do Cruzeiro, mas vocês estão falando do Cruzeiro plantando crise. Aí na hora que vai do Atlético, vamos ouvir a mesma coisa. Mas nós temos que ter uma linha. E essa linha, ela se pauta numa coisa, coerência. Verdade. Falou para um, fala para o outro. Verdade. Transparência. Exatamente. E aqui a gente tem isenção suficiente para criticar e elogiar o presidente Alexandre Calil, que é duro às vezes com a imprensa, o Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro, seu presidente Gilvan, seus diretores, Eduardo Maluf e Alexandre Matos. Quantas vezes nós chegamos aqui, Alexandre Matos, segura a onda, tá muito cheio de marra, segura a onda. O jogador que o Maluf trouxe, que não explicou direito. O cambalhota, né? O cambalhota, Maluf. E foi um ano só de elogio. O Maluf vem cá agora e fala comigo assim, mas o Bernard, entendeu? Claro, futebol é cíclico, cara. Não tem como. É isso aí. Um ano você ganha, o outro você perde, no ano você tem dinheiro, no outro você não tem. Isso não é vergonha, não. O Corinthians, cara. Crítica construtiva. O Corinthians, né? Que é tido e havido aí no Brasil inteiro. E é um grande clube, extraordinário. A maior torcida do Brasil, até maior do que a do Flamengo, pelas últimas pesquisas e tal. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. Aí você fala, mas como? É porque a partir do ano que vem que ele vai pegar o 100zinho. Por enquanto ele não pegou ainda. Então tá no bico da maritaca. Eu tô falando não, a imprensa de lá que diz. Né? Então o Corinthians está em situação difícil. O Cruzeiro faturou muito esse ano, principalmente com sócio do futebol. Vai lá e pergunta o Gilvan. Gilvan, tá nadando? Tá sobrando? Tá nadando na piscina de notas? Ele vai virar para você e falar, o clube está equilibrado. Isso aí. Mas você acha que o Cruzeiro não tem dificuldade? Claro que tem, todo clube tem, cara. Você administra um clube, tem centenas de funcionários, né? Gastos absurdos. É difícil você coordenar isso, salários altos.
Não é o bom senso, a gente falou do bom senso, se tivesse inclusive. até ocorrido em algum segmento, a gente tivesse percebido, olha, teve gente que realmente quer plantar alguma coisa, ninguém ia compactuar com isso aqui, não. Pelo contrário, nós procuramos até minimizar e entender a situação. Aqui foi tem gente que criticou isso, né? Vocês estão minimizando demais. É engraçado que a mesma coisa, às vezes, traz críticas por razões diferentes e até opostas. A questão da interpretação dita, né? Agora, você tem expectativa de entrar um dinheiro, nesse momento aqui, observatório da imprensa, a gente falando um pouco da nossa categoria aqui em Minas, ombudsman da imprensa. Eu acho que a imprensa mineira é até mansa com os clubes comparado com outros estados. Chega a ser curioso. Assim. Você pega em São Paulo uma Folha de São Paulo, uma ESPN, você pega no Rio as rádios ali, aí o Everton acompanha melhor que ninguém, porque ele é tarado com rádio, escuta rádio do Brasil inteiro o dia todo. Porto Alegre, esses três lugares que eu conheço mais, pelo menos, não estou dando juízo de valor, se é melhor ou pior. Mas os clubes aqui são até meio mal acostumados. A gente acompanha, por exemplo, as emissoras do Sul, nas coletivas, é muito divertido. Você vê nas coletivas, o Luxemburgo sofreu a beça no Sul, sabe por quê? Porque a imprensa perguntava, o repórter perguntava na coletiva, ele respondia e ele ia até que falar bem, é bem desenrolado, desembolado para falar, só que o argumento do repórter é muito bom. É o conhecimento. Então o repórter vinha pimba, porque conhece do que está perguntando. Né? Nós temos um exemplo aqui dentro da Band, chamado Léo Gomide. Léo Gomide, chamado Ferrinho de Dentista no Galo, e Diogo Ramalho, chamado Ferrinho de Dentista no Cruzeiro. Quase que frequentemente a gente recebe aqui, né, alguns recados do tipo, ó, seu repórter está pegando pesado, mas tem que pegar. A voz do torcedor dentro do clube é o repórter, então ele está lá para fazer esse papel, a função do repórter. E dar oportunidade para o esclarecimento. Qual que é o problema, a pergunta? Olha aqui, a gente vai voltar a falar do Galo daqui a pouco, e aí com elogios, caso seja realmente efetivada a negociação com Elias, né? Porque o Elias realmente é um grande jogador. Se o Atlético contratar, para mim, uma das grandes contratações da temporada, caso o Elias venha para cá. E lembrando que essa notícia partiu do jornal A Bola de Portugal. Daqui a pouco a gente fala disso, porque agora a gente vai falar do Cruzeiro, porque nas próximas 2 semanas, a rotina dos jogadores e comissão técnica do Cruzeiro é campo, é do jeito que eles querem. É concentração, quer dizer, concentração não, eu estou exagerando também. Concentração... E tem campo também. Quer entender melhor tudo isso? Então veja aí. Um sol daqueles e um campo inteiro para correr. No futebol, voltar ao trabalho passa primeiro pela preparação física. E o professor aí vai pegar mais pesado daqui para frente. Da concentração para o campo, do campo para a concentração. Vai ser assim nas próximas 2 semanas. Treinamento em período integral. Os caras vão morar aqui na Toca da Raposa 2. Tem atividade na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. Eles vão lá para o hotel, dormir, descansar. A pré-temporada começou para valer. Muitos não gostam de físico, né, da preparação física, mas a gente tem consciência de que é muito importante para a gente, né? Essa pré-temporada, muitos não gostam, mas é de suma importância para a gente, porque é onde que te dá força para o restante do ano. A pré-temporada também tem o seu lado bom, é verdade, principalmente para quem pretende conquistar espaço no grupo. É o caso, por exemplo, do volante Henrique. Por conta de contusões, a última vez que ele fez uma preparação adequada foi no início de 2012, lá no Santos. Dessa vez, começar do zero, começar junto com os companheiros, que é muito importante. Então, me sinto forte, fortalecido, esperançoso para que esse ano dê tudo certo. O Henrique, acredite, já estava contando os dias, sonhando com a tal pré-temporada. Eu fui um dos que estava sonhando com essa pré-temporada, porque nós atletas sabemos da importância que ela faz para a gente, porque ela é o que dá a força para o ano inteiro. Coisas de quem só quer jogar bola. Hoje, prestando muita atenção, prestando muita atenção na coletiva. Nós ficamos chocados com a informação que o Edmar passou aqui. Na coletiva do William, né, do William, do atacante do Cruzeiro. Irmão do Giro Brasil, do Guadão, né? Aí ele falou, não, porque a gente sente saudades, né? A gente ficou com a família, então a gente sente saudades do futebol, de fazer tudo isso que a gente está fazendo e tal. Mas imagino que esse período agora deve ser o mais chato,
para o jogador de futebol, né? Então o cara sorri na coletiva, mas quando vai para o campo ali, o cara fica realmente bem chateado. Quando vai pro jogo, é a felicidade. Mas Mas é importantíssimo, o Cruzeiro, o que fica também pra gente é que o Cruzeiro, como manteve a base e se reforçou, o clima de trabalho deve ser bom, né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo se respeita, todo mundo já conhece a forma de trabalho. Vencedor, isso ajuda bem, né? Claro. E agora, só lembrando, né, esse período é muito importante, porque essa condição física que eles vão ter na temporada toda, ainda mais o Cruzeiro nessa temporada que tem a Libertadores e tem tudo, e a gente faz aquela cobrança sempre nessa condição física, e o Cruzeiro que teve tão bem nessa parte na temporada passada, esse período é importantíssimo, porque é ali que você vai dar o suporte para que eles consigam ter durante a temporada toda uma condição física melhor, que vai levar esse futebol. Um time veloz, técnico como é o Cruzeiro, ele tem que estar na ponta dos carros sempre. E esse é o período. Talvez o período mais importante da preparação de um clube seja exatamente esse. E essa tranquilidade que o Everton se referiu com relação ao grupo, é um grupo bom, você não vê uma estrela querendo aparecer mais do que outra. Aí, o novo look do Souza, bacana, Eu ia até te perguntar se era isso mesmo, que eu não estou enxergando direito. É isso mesmo, meio a lá Neymar, né? Eu vou te falar, eu vou fazer um tratamento desse Mas aqui. tá brilhante, ficou legal. Não, mas legal, bacana, eu acho que é um clima bom. É esse que o Cruzeiro tem, e alguns jogadores, claro, vão ser mais cobrados. A gente está vendo aí o Henrique, é um deles que deixou a desejar, ficou devendo. Da mesma forma, um jogador que tem uma responsabilidade muito grande e que eu entendo que agora com a pré-temporada pode ter também uma situação, um rendimento melhor, Júlio Batista. Porque, sem dúvida, um grande investimento, um alto salário, um cara que veio para ser aquele líder do time. Então, tomara que ele possa ainda ter esse ganho. O Júlio Batista é quase um reforço para essa temporada, né? Justamente pela pré-temporada. Ele chegou num momento físico muito diferente do momento que o time do Cruzeiro como um todo tinha. Ele estava vindo do Málaga na Espanha, não jogava há algum tempo com frequência, com regularidade. Acho que agora que a torcida do Cruzeiro vai conhecer para valer o Júlio Batista, com calma, com uma pré-temporada, e cada vez mais se fala nisso, né, Everton? Pré-temporada, importância do físico e desse trabalho do início do ano para o final do ano. E eu acho que é uma boa notícia para o Cruzeiro que o time está voltando cedo e vai ter um bom tempo para a pré-temporada. A gente reclama muito de calendário, mas se você for observar que o Campeonato Mineiro começa um pouquinho depois que a maioria dos campeonatos e que, além disso, começa meio devagar, dá para continuar a pré-temporada ali no início. Mérito dos dirigentes, né? Nesse caso específico, que é a confecção dessa tabela e a forma como foi feito. O Campeonato Mineiro tem esses elogios de ser o campeonato com menos datas. Isso é muito importante. E caso todo mundo fica perguntando do Martinúcio, lembrando que o Martinúcio e o Newton são os dois jogadores que têm fase final de recuperação das suas contusões. Pessoal, falando muito do Martinúcio, o Martinúcio está lá na fase final de recuperação, continua no Cruzeiro. Júlio Brasil pedindo para eu identificar quem que é ali uma pessoa, eu não estou enxergando nada. É o volante do Rafael. O Brasil, Cadu e Edmar Oliveira. Ele sabe, ele falou para brincar comigo que eu não estou enxergando nada. Você tá sem rola, se falasse que era o Beckham ali para mim, eu não Você está enxergando quem sou eu, Cadu? Olha aqui. Renata Fã. Aí também não, viu? Renata Fã é mais extraordinário. Olha aqui, o William ontem falou sobre a questão do contrato. O contrato dele se encerra em julho, aliás, em agosto. Libertadores, a Libertadores em agosto e o contrato dele em julho. Ele fala sobre isso, porque afinal de contas foi um jogador muito importante na temporada passada. A torcida quer, naturalmente, vê-lo com contrato renovado. Veja aí. É uma coisa que eu estou tranquilo, né? Entregar nas mãos de Deus, continuar fazendo o meu trabalho. Tenho meus empresários que vai ter esse momento da conversa com o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem a data e tem o valor da compra. E espero que eles possam optar pela compra e eu permanecer aqui por muito tempo. Porque tem um detalhe curioso esse ano, né? A Copa Libertadores, o Cruzeiro está nela e ela só vai terminar em agosto. Ou seja, se o Cruzeiro avançar, e esse é o pensamento, você fica de fora das finais, você fica por aqui, você vai renovar contrato nas vésperas das semifinais ou finais, e aí? Não seria legal a gente deixar isso para ficar em cima do término do empréstimo, né? Eu acho que seria legal isso ser resolvido antes. Mas, como eu falei, meus empresários vão tomar uma posição juntamente com o Cruzeiro, porque isso é bom para mim, bom para o clube, né? Quanto antes resolver melhor, então até para eu também trabalhar tranquilo. Isso é uma coisa automática que às vezes pode acontecer, né? O que vai acontecer, né? Então
Espero que isso possa, né, resolver antes, mas eu estou tranquilo, fazer o meu melhor aí para que o Cruzeiro possa optar pela compra. Bom, fica muito clara a intenção do clube em renovar com o atleta e existe meio que uma necessidade. Foi um jogador muito importante, né, para o sistema implantado pelo técnico Marcelo Oliveira. E devido a essa importância, acredito que o Cruzeiro não vai medir esforços, né, Cadu? Para que ele permaneça. Com certeza, encaixou certinho no time do Cruzeiro. A pergunta do Álvaro ali, que é a primeira que apareceu, sobre essas datas, Libertadores em agosto, foi muito boa, porque realmente é uma dúvida esse ano, né? Tem aquela história de, às vezes, o contrato de determinado jogador acabar perto das semifinais ou da final da Libertadores. Foi o Nils ou o Olímpia que passou por isso dentro da Libertadores, hein? O Nils passou mais, né? Aquele jogo tinha até um escolho. O Olímpia teve também, não, o Olímpia teve. Não, mas por isso que ele passou mais, porque o Nils tinha uns 4 jogadores e até os mais importantes ali. E nesse período, aí vale lembrar, ontem a gente falou da data de encerramento das transferências internacionais, 13 de agosto. Isso aí. Então, essa que é a informação aí todo importante. mundo tem que ficar atento a esse, para não acontecer o que aconteceu com o Atlético, né? Na questão de trazer jogadores, e a maioria das negociações dele estava fora do país, até para a condição de mundial, ele ficou extremamente prejudicado nesse sentido. Então, 13 de agosto é a data limite. Todo mundo é bom que todo mundo que entra na Libertadores tiver possibilidade de vencer, pense nisso, que depois tem o mundial, né? Para poder planejar sua história. Então, é 13 de agosto a data limite. Agora, é um cara que vale a pena demais, sabe? Cara de grupo, se tornou ídolo do torcedor. Um cara carismático, simpático, tem bola dentro de campo, aceitou a reserva numa boa, foi titular e foi importante, se movimenta muito, é rápido, joga na direita, na esquerda. Todo mundo de frente, né, Júnior? Na verdade, todo mundo de frente foi titular e foi reserva no Cruzeiro. Aceitou. Todos de frente foram titulares e reserva. Então, assim, ele é verdade, mas assim, o cara, ele estava num momento bom, aí voltou o Dagoberto e aceitou na boa, na maior tranquilidade. Então, assim, é um rapaz de valor que pode agregar valor ao ano do Cruzeiro. Tem que fazer jogadores do calibre do Júlio Batista, outro que a gente pode exemplificar, o próprio Dagoberto. Né? Você pega o William, que foi campeão pelo Corinthians. Então, esses jogadores, a gente de fora pode imaginar que na reserva eles estão muito insatisfeitos. Mas a variação, né, esse giro dentro do ataque do Cruzeiro ali foi tão grande, né, um jogo joga William e Borges, daí o outro joga Vinícius Araújo e Dagoberto e tal. E todo mundo aceitou numa boa, cara. O Luan foi pro banco no Cruzeiro e preferiu continuar no Cruzeiro. Sabe o que é importante nisso? O senso de justiça e mostrar para o grupo que você tem critério. O Marcelo Oliveira fez isso muito bem. Um jogador entrava e correspondia muito bem, ele continuava no time. Depois caiu um pouco, machucava, outro voltava e era melhor, perdia posição. Foi o caso William Dagoberto. Em alguns momentos, quando um chegava um pouco melhor, o Marcelo sabia lidar muito bem com isso. O Tite, durante muito tempo, fez isso muito bem no Corinthians também. E como é que você falou do Léo Gomide e do Ramalho, Ferrinho? O William é um jogador ferrinho de dentista, no bom sentido, assim, de marcação, de correr o tempo todo, de ser um mosquitinho assim, que vai atrás sempre da bola. Não é tão técnico assim, tão refinado, mas nesse futebol moderno, de atacante que tem que voltar para marcar, que tenta roubar a bola, que vai, perde, recupera. Ele é muito assim, é muito útil. Eu gosto muito do jeito durante a transmissão, as transmissões dos jogos do Cruzeiro na Band News, a gente sempre destacava o Edmar e até mesmo o repórter que normalmente era o Ramalho, quando ele trocava muito de posição, ele corria na esquerda, na direita e tal. E era muito curioso a velocidade, quando ele estava na esquerda, ele dava um toque pelo meio, aí para o Newton ou para o Lucas Silva, e ele passava numa velocidade pela direita, já para receber o passe do Newton ou do Lucas Silva, que tinha qualidade de prender essa bola um pouco, mas era uma velocidade, ele acelerava, né, Dimar? Essa frente. Aí como é que você marca? O lateral está marcando na esquerda, opa, e aí? Olha o volante, como é que eu vou pegar, meu? O Newton tá aqui com o Lucas Silva. Ricardo Goulart, de William, com toda essa movimentação, essa troca de posições, esse ritmo forte, o que resultou? O melhor ataque. E tem que dar valor a quem tem. O Cadu ressaltou a questão do Marcelo Oliveira na condução, disse que foi fantástico, mas também com o apoio da diretoria. Porque vamos combinar que é necessário ter equilíbrio, né, Dimara, na vida, principalmente na vida profissional. Né? Tem que ter equilíbrio. E eles foram equilibrados e mais, dá direito a quem tem de mandar. Porque se você tem se o jogador está insatisfeito com alguma coisa e ele vai conversar com o seu diretor de futebol, que é natural conversar com o seu diretor de futebol, né, para saber as situações. E você fala porque você conhece. E aí você vai lá e fala assim, mas eu tô chateado de estar aqui. O diretor vira e fala assim, beleza, quem manda é o treinador. Então você volta lá
que é lá que você vai ganhar posição. E assim que deve ser. Então, tem que falar do Alexandre Matos, tem que falar do Gilvan, porque o comando também é importante, né? Esse comando de cima, acima de tudo, tem que entender que ali é o futebol. E quem define o futebol é o Marcelo. Então, esse apoio que foi dado ao Marcelo também foi fundamental para que ele tivesse essa condição. Não é falta de notícia, não, mas a nossa equipe mostrou e o torcedor gosta disso e nem todo mundo tem acesso, né, aos sites que mostraram. Então a gente vai mostrar aqui o ônibus do Cruzeiro, pintura nova, eu particularmente não gostei. Não, eu achei e o portão, né, explorando exatamente o tricampeonato do Cruzeiro, o portão da Toca 2. Eu não gostei, eu achei esse dourado aí, eu gostava do outro. Mas eu achava o outro mais bonito. Eu acho que era mais bonito. Realmente. O azul que tem mais a cara do Cruzeiro. Eu entendo que tem uma história. Quando você faz uma campanha, eu não sou publicitário, mas você tem uma campanha, que é essa que o Cruzeiro está fazendo, a cor do ônibus foi pensada, planejada, discutida, né? E aí, isso aí, evidentemente, faz alusão à taça, às taças conquistadas, ao tricampeonato e tal. Eu achava o outro mais bonito. Tá? Então achei que esse dourado aí, para mim não ficou tão legal. E essa aí é o portão da Toca, não é? Exatamente falando do tricampeonato de 66, 2003, 2013. Eu acho que o ônibus deveria receber essa plotagem. Não, e isso é legal, sabe, esse tipo de ação, pelo seguinte, você está colocando aquilo que é a sua conquista, você está valorizando as coisas nos pequenos detalhes, e tudo isso é marketing, tudo isso são ações, e você cuidar de um portão é uma ação de marketing, sim. Quem está ali está vendo aquilo que é a conquista, vendo o zelo do clube por todas as coisas que acontecem aqui em Minas, e em Minas a gente está conseguindo valorizar, sim. Poderia mais em algumas situações? Poderia. O Atlético não tem um departamento de marketing. Poderia investir em muito mais coisas? Poderia, mas aqui está sendo bem feito. E na Europa, né, só para uma referência, por exemplo, esses ônibus são plotados com a figura dos principais jogadores do time. E é muito legal, porque o cara quer estar ali para poder estar por ali. Como aqui no Brasil a passagem é tão rápida, deve dar um problema, hein? Cara, eu não tô no ônibus, o outro tá no ônibus. Eu tô na janela. Você chegou e já quer sentar na janela. Acabou de ser contratado, já tá no ônibus. O departamento de marketing está criando crise dentro do próprio clube. Não é empresa, Porque o Juvenci já me falou aqui no ponto aqui, ó, tem torcedor que já esculhambou a gente nas redes sociais, no Twitter ali, vocês são corporativistas, ficaram 15 minutos defendendo a imprensa. Defendendo a verdade e a transparência. E o Twitter tá aberto, a gente pode xingar à vontade, que nós somos inoxidáveis, pode cuspir à vontade. @ os donos da bola MG, facebook.com/os donos da bola. Pode esculhambar que nós somos inoxidáveis. Pode cuspir que a gente não enferruja. Intervalo mas elogiar rápido. Também pode. Se quiser elogiar, a gente gosta. Não sei se tem motivo, mas pode elogiar também que a gente gosta. 2 minutos só e a gente já volta. Na volta vamos falar aqui sobre essa questão, inclusive destacada ontem no final da noite, sobre Elias. Será que o Elias vem para o Galo? A gente fala disso em 2 minutos. Até já. Os donos da bola. Oferecimento